CID promove Dia Mundial de Oração e Jejum. Familiares de vítimas de desabamentos no Rio de Janeiro recebem jovens adventistas. Treinamento vai preparar a igreja para evangelismo integrado. Na entrevista de hoje, vamos conversar sobre saúde. Tudo isso agora no ASN TV. No sábado, 10 de março, os quase 17 milhões de adventistas em todo o mundo vão reservar um dia para oração e jejum em favor do reavivamento e da reforma espirituais. Na América do Sul, as orações serão em favor também da distribuição dos mais de 50 milhões de livros A Grande Esperança e dos demais projetos de evangelismo que vão acontecer em 2012. O vídeo promocional pode ser acessado no youtube.com/videosasn. Um grupo de jovens adventistas decidiu levar conforto e esperança para as pessoas que perderam familiares e amigos no desabamento de 3 prédios no centro do Rio, ocorrido recentemente. Os jovens foram até a Câmara de Vereadores, onde os familiares estavam reunidos e fizeram a distribuição de 500 livros A Grande Esperança. Um dos jovens que participou da ação, Renan Fontes, comentou que a ação foi organizada em menos de 24 horas. O evangelismo integrado em 2012 é o tema de uma grande capacitação via satélite e pela web, que acontece no próximo dia 3 de março, com transmissão às 15 horas, horário de Brasília. O evento, que é dirigido a pastores e líderes, vai apresentar vídeos, testemunhos, materiais e orientações, com ênfase nos programas Amigos de Esperança, que acontece no dia 31 de março, e Semana Santa, de 1º a 8 de abril. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA Brasil, em São Paulo, possui 6 núcleos infantis em diferentes cidades. Entre eles estão os núcleos de Cubatão, Ibiúna e Itanhaém, localizados no litoral sul e no interior de São Paulo. A iniciativa atendeu 60 crianças o ano passado e a previsão é que em 2012 cerca de 80 crianças participem das aulas. Entre as opções oferecidas aos alunos estão as aulas de violão, teclado e flauta. O tema da nossa entrevista de hoje é alimentação saudável. Nós conversamos com o nutricionista Ricardo Vargas, que falou sobre produtos industrializados e o excesso de sódio nos alimentos. Acompanhe. Recentemente, o Ministério da Saúde determinou a redução da presença de sódio em vários alimentos. A menor meta é diminuir 2,5% e a maior é diminuir 19,5% da substância ao ano. Ricardo, quais os prejuízos do sódio em excesso para a saúde ou a presença do sódio? Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Bom, nós temos um grande problema. Se você olha, a quantidade de hipertensos no Brasil só tem aumentado. E nós temos 2 fatores que levam muito à questão da hipertensão. Um deles, o consumo do sódio. O segundo deles, a questão do peso. O Brasil tem se tornado um país obeso, mas muito da questão obesidade está relacionado também à quantidade de sódio presente no alimento. O alimento se torna mais palatável e com isso faz com que as pessoas ingiram cada vez mais alimento, aumenta o seu peso e aí aumenta a pressão sanguínea. O próprio sódio, quando ele está presente em grande quantidade na alimentação, ele eleva a quantidade de água presente no sangue. Depois de absorvido, ele, por ser uma molécula chamada higroscópica, que retém água, ele puxa a quantidade enorme de água para o vaso sanguíneo, aumenta a pressão e, por um período depois da alimentação, essa pressão fica alterada. Então, esse é um dos grandes prejuízos do consumo do sódio. Aumento instantâneo da pressão e também o favorecimento ao aumento do peso, que, consequentemente, você tem uma hipertensão duradoura depois disso. Agora, uma pergunta ainda relacionada com isso, os fabricantes, né, eles vão ser cobrados pelo Ministério da Saúde com relação a essa redução? Como é que vai ser feito esse acompanhamento? Olha, nós temos aí o Ministério da Saúde agora com essa recomendação nova de redução do consumo do sódio. E nós sabemos que o sódio ele está relacionado diretamente ao consumo de alimento industrializado. Se você for comer alimentos naturais, in naturas, dificilmente você vai ultrapassar a meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde de consumo de sódio, que seriam aí 2 gramas ao dia de sal. Dificilmente, pelo alimento natural, você ultrapassa. Então, as indústrias é quem vai ter que entrar dentro desse novo panorama agora de quantidade de sódio no alimento.
Um grande problema é o seguinte: todo alimento, para ser conservado, usa sódio. Se não usa sódio, você parte para outros conservantes que são mais nocivos à saúde do que o próprio sódio. Então esse é o grande dilema. Eu diminuo o sódio e também diminuo o tempo de prateleira dos meus produtos industrializados. E a indústria, ela tem por tendência a cada vez mais querer aumentar o tempo de prateleira. Então, com isso, acaba se usando muito nitrito e nitrato. Se eu fugir do sódio, vou acabar caindo nesse grande problema que vai ser essa substância, o nitrito e o nitrato, que são altamente cancerígenos. Eles trazem ali um malefício para os órgãos moles, rim, pâncreas, fígado, baço. Então, para onde que eu vou agora? Reduzo o sódio e aumento o nitrito e nitrato? Então, fica esse dilema. A indústria precisa agora entrar dentro desse novo panorama agora de redução aí de até 19,5% do sódio, que é algo muito alto, né? Se você olhar pela composição dos alimentos. Mas uma coisa que me assusta não é só essa questão da redução. É de que muitas vezes o consumidor tem ingerido o sódio sem saber que o alimento possui sódio. Então nós temos sódio oculto dentro de alguns alimentos. Muitas vezes a pessoa bebe ali o seu refrigerante, a sua bebida gasificada e nem imagina que ali é rico em sódio. Mas não é um produto doce? Sim. Mas para aumentar a palatabilidade, você faz aquela combinação de doce com sal, porque o sal acentua a sensibilidade ou o paladar do doce na boca. O ASN TV de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar mais notícias e informações no portal adventista.org em português e espanhol. Também você pode acessar o facebook.com/agênciaasn e nos seguir no Twitter, @IASD. Um grande abraço para você. Semana que vem a gente está de volta.